sobre a igreja relevante ao reino. A igreja relevante ao reino. Mateus, no capítulo 25, versículo 34, acompanha a leitura na sua Bíblia. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: de verdade lhes digo que sempre que fizeram destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Senhor, aplica esta palavra no nosso coração, mantenha a sua vida aberta. Vamos falar com o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai de amor, Pai bendito, Tu és o Deus cheio de graça e de bondade. Ó Deus, o fato de nós estarmos aqui foi porque Tua misericórdia nos alcançou. O Senhor, Deus, tem, ó Deus, maravilhas para realizar através das nossas vidas. Cada um de nós obedecemos a Tua palavra, ouvimos a Tua voz, damos crédito, porque somos ovelhas, porque somos discípulos Teus, porque nada temos e nada podemos fazer se não for o Senhor para realizar, se não for o Senhor para fazer. Nos ajuda a crer, nos ajuda a ter fé, nos ajuda, ó Deus, a buscarmos o Senhor em tempos difíceis, nos ajuda a estarmos na Tua presença dia após dia, noite após noite. Faz o Teu reino avançar, fala conosco por intermédio da Tua palavra, que Teu Espírito Santo tenha livre acesso ao nosso coração e que a nossa mente esteja cativa ao trono da Tua graça. Assim nós queremos Te agradecer, humildemente assim fazemos nesta oração, em nome de Jesus, e dizemos amém. Amém, queridos, podeis assentar. Igreja relevante ao reino. A igreja, queridos, tem um cabeça, e o cabeça é Jesus. Ele é a pessoa mais relevante do cristianismo, pois nele se fundamenta os cristãos. Fora dessa realidade é idolatria. A profissão de fé protestante, seja ela individual, com batismo ou confessional, através das doutrinas centrais da fé cristã, as doutrinas apostólicas, acreditamos em uma igreja que vive na sua prática cristã e tem como autoridade exclusiva de Jesus Cristo sobre a igreja, o seu corpo. Vimos isso, estudo da igreja, ou a eclesiologia de Cristo, Cristo sendo cabeça e os membros do corpo, que somos nós, a igreja de Cristo. A eclesiologia nas cartas de Paulo, ela é bem fundamentada, ela é bem alicerçada, quando nós observamos Cristo, cabeça, e nós sendo o seu corpo, e fundamentando a nossa fé nele, porque fundamentamos a nossa fé na sua pessoa e na sua obra. Por isso o fato é: fora de Cristo não há salvação. Repita comigo: fora de Cristo não há salvação. Essa é uma das primícias do cristianismo, e no mês de novembro temos refletido nessa temática: fora de Cristo não há salvação. No texto de Atos Apóstolos, capítulo 4, o versículo 12, onde não há salvação em nenhum outro nome, que importa que sejamos salvos sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Então temos refletido no mês de novembro essa grande temática, porque estamos afirmando que Cristo ele é a fonte de vida da igreja.
é o comandante máximo da igreja. Cristo, ele é o nosso líder supremo. Cristo é o nosso general de guerra, cuja videira os salvos, eles são, ou eles estão, melhor dizendo, enxertados numa vida crescente, porque se retroalimentam pela videira que é Cristo. E nós fomos enxertados nessa videira. Não é impossível nós deixarmos de crescer, porque se estamos firmados nele, nós cresceremos, nós frutificaremos na fé. Quem crê nisso, diga amém. Então, queridos, observe que no sentido histórico, há mais de 508 anos atrás, nós tivemos um divisor de águas na história do cristianismo, que foi a reforma protestante, onde nós observamos que historicamente a doutrina de Cristo, ela foi central à reforma, ao rejeitar a ideia de qualquer outra autoridade humana ser o cabeça supremo da Igreja Universal na terra. Portanto, o nosso pressuposto é a Bíblia. Nela encontramos, queridos, as bases de nossa fé, os pilares que sustentam esta visão, indicando que a autoridade em Cristo é exercida através da nossa, ou melhor dizendo, da sua palavra, a Bíblia. Pois bem, o apóstolo Mateus, também chamado de Levi, filho de Alfeu, que sentado na coletoria, nós temos uma informação que ele era um coletor de impostos, odiado pelas comunidades judaicas. Ele, sendo judeu, ele era odiado porque cobrava impostos em demasia. Isso está lá em Marcos, no capítulo 2, versículo 24. E Jesus, esse texto de Marcos 2, 24, Jesus disse: segue-me. E o que aconteceu automaticamente? Ele largou tudo, levantou-se e seguiu a Jesus. São Mateus, o apóstolo Mateus, por volta do ano 50 depois de Cristo, ele falou com a autoridade da chegada do reino dos céus, o reino messiânico, do Mashiach, o ungido, que quer dizer Messias, cumprindo-se cabalmente o Mashiach, aquele que foi ungido do Senhor Messias, numa linguagem veterotestamentária, agora se cumpre no Yeshua, aquele que veio há mais de 2025 anos atrás, na pessoa de Jesus Cristo, conhecidamente como Jesus de Nazaré. Nós observamos que ele tem um encontro com a mulher samaritana em João 6, em João 4, 26, e a mulher samaritana vai dizer: nós esperamos pelo Messias, nós esperamos pelo Cristo ungido. E aí ele usa uma das gregas, ele usa a expressão grega eu sou, eguemi, eu sou. A pessoa que está com você sou eu, a pessoa que você esperava sou eu sou o Messias, eu sou ungido do Senhor. Então ele declara, ele se auto-evidencia a mulher samaritana como o Messias, o unigênito Filho de Deus. Em João 3,18 nós temos a proclamação deste unigênito, do Filho de Deus. O texto que nós lemos inicialmente, ele está dentro do contexto do sermão profético de Jesus. Quando a gente lê os capítulos 24 e 25, nós temos o sermão profético de Jesus, e acerca das últimas coisas que haveriam de se cumprir futuramente. Então o sermão profético de Jesus fala de coisas, ou mostra coisas que haveriam de acontecer futuramente, mas eu quero, com os irmãos, refletir, eu quero enfatizar aqui verdades eternas pelas quais, portanto, nós, enquanto cristãos, acreditamos que a igreja é de Jesus. Quem aqui acredita nisso? A igreja é de Jesus. Então eu quero refletir com os irmãos que a igreja ela tem dono. Amém? A igreja ela tem um rei e nós somos os súditos
deste rei, enquanto igreja, enquanto embaixadores deste rei. E diante disso, iremos meditar nas 3 consciências bíblicas que a igreja ela deve observar que ela tem um rei e que este rei, ele voltará. Amém? Então nós temos que ter essas 3 consciências. 3 consciências que eu quero que você reflita, consciências humanas. O nosso culto, ele é racional. Então, enquanto igreja, nós temos que ter esta consciência, que a igreja ela tem um dono, que a igreja ela tem um rei, e que este rei, ele voltará. E que um dia todos nós, sem exceção, prestaremos contas da nossa vida a ele. Então, a primeira consciência, o rei é o cabeça. Amém? O rei é o cabeça. O rei tem toda a autoridade sobre as coisas visíveis e invisíveis. Quando a gente abre Colossenses, veja aí, Colossenses no capítulo 1, versículo 16 nos diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Percebe, queridos? Esse rei, ele controla todas as coisas, as quais nós vemos com nossos olhos e as quais a gente não contempla. Foge da nossa ótica, foge o nosso entendimento. Ele controla todas as coisas ativamente, e o seu reinado, ele é de geração a geração. Ele é descendente de Davi, e nós temos na teologia o sensus pleno, que é a completude ou a ampliação do reinado de Davi, nós temos na pessoa de Jesus Cristo. E esse reinado, ele não tem fim. O reinado de Davi, o reinado de Salomão teve fim. O reinado de Jesus, ele não tem fim. Ele se amplia do reinado de Davi, o descendente de Davi, o leão da tribo de Judá. Quando nós observamos no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, versículo 16, diz o seguinte: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Estava se referindo a Davi? Não, estava se referindo ao descendente de Davi, o descendente de Davi, o rei Jesus. Então, quando a gente observa, queridos, que a palavra do rei jamais cairá por terra, a palavra do rei, ela não passará. O verbo de Deus estava com Deus desde o início. Ele não foi criado, ele existiu antes de todas as coisas criadas. A gente vê isso em João 1, verso 1, e João 1, verso 14, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Jesus, ele é certamente colocado aqui por Mateus como aquele cuja palavra, cujas profecias, Mateus 24, 35, passarão céus e terra, porém os meus ensinamentos jamais passarão. É digno de confiança, é digno de verdade, é digno de veracidade. Os ensinamentos de Jesus, as palavras do Senhor Jesus Cristo. O rei foi profetizado antes da fundação do mundo. O rei foi profetizado por Isaías 700 anos antes da escrita do Evangelho de Mateus e dos Evangelhos posteriormente. Nós observamos em Isaías 9, versículo 6, onde diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E no sermão profético de Jesus, ele se apresenta como esse rei, cujo reinado não é desse mundo. Veja aí em João 18, versículo 36, ele é interrogado. Pôncio Pilatos interroga o nosso Jesus, e ele responde, em João capítulo 18,
versículo 36, onde Jesus vai dizer, a partir do versículo 36, Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Você serve um rei cujo reinado não é daqui, mas um dia nós estaremos com ele face a face e reinaremos com ele em plenitude, porque nós já reinamos aqui parcialmente com esse rei, e reinaremos por todos os séculos dos séculos, até a consumação dos séculos dos séculos, amém. Nós reinaremos com esse rei, cujo reinado não é daqui. Veja também, abra aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19, veja aí, Apocalipse capítulo 19, versículo, onde nós temos uma informação belíssima desse rei. Veja aí, em Apocalipse capítulo 19, versículo 16, que diz o seguinte, 19 e 16, quem achou, leia comigo, vamos ler em alto e bom som. Vamos lá? No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos, ele é revelado de Gênesis a Apocalipse. E Moisés revela esse rei, cujo reinado não tem fim em Gênesis. E ele é revelado de maneira explícita por João na ilha de Patmos. No capítulo 19, qual nós lemos, nas palavras do apóstolo Paulo, veja aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42, que diz o seguinte, veja aí na sua Bíblia: Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo que nele crê recebe remissão de pecados. Queridos irmãos, só tem uma forma de uma consciência humana estar tranquila diante de Deus. Só existe uma forma, queridos, de quando formos dormir, nossa consciência está tranquila, está em paz diante de Deus. Qual é a forma, pastor? Como eu consigo dormir em paz? Em paz me deito, logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me faz repousar seguro. Como é que a gente se sente seguro no Senhor? Eu quero te dizer, quando você recebe Jesus, quando Ele tem a primazia na tua vida, quando Ele é o rei da tua vida, quando Ele é o rei da tua história, quando Ele é o rei da tua família, quando Ele é o rei do teu cônjuge, quando Ele controla a tua vida. Como é que eu deixo controlar? Quando eu deixo me encher pelo Espírito Santo. Ele toma a dianteira, Ele toma o controle, Ele toma o governo da minha vida, da minha história, da minha casa, da minha família. Do contrário, a gente vive uma vida infeliz, uma vida distante, uma vida alienada, uma vida angustiada, uma vida com muita perplexidade, com muita agonia. Mas quando a gente recebe esse rei na nossa vida, esse rei, ele toma conta de toda a nossa vida, da nossa existência, ele tampa todas as lacunas, todos os buracos, todos os vazios, eles são completamente preenchidos por este rei, completamente preenchidos por sua misericórdia e por sua graça, que é melhor do que a vida. Como o salmista vai dizer, a tua graça é melhor do que a vida. Percebe, queridos? Percebe, se recebermos o Rei, Jesus como o Senhor de nossas vidas, como disse Paulo em Romanos no capítulo 10, versículo 9, crês que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e tu serás salvo. Se cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Porque esse sermão profético é uma constatação de forma poética, queridos. Mantenha a sua vida aberta em Mateus 25. Aqui existe uma constatação de forma poética, como diz William Hendricks, que as Escrituras, elas estão se cumprindo. Veja aí, 16, 27.
Mateus 16, 27, que diz o seguinte, acompanha aí, na sua Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Queridos, Mateus 25, ele fala acerca dessa vinda do Rei. Quando a gente observa a parábola das 10 virgens, 5 virgens prudentes se prepararam, mas 5 virgens nécias não se prepararam. A gente vê na parábola do século, como é conhecida a parábola dos talentos logo em seguida. A partir do versículo 14 ao 30, nós observamos também Deus ele entregando talentos nas mãos dos homens. Um ele entregou 5, um ele entregou 2, um ele entregou 1, ele entregou 12 talentos. Com prudência, vigilantemente, a parábola das 10 virgens, nós cristãos devemos observar que a vida cristã ela tem que ser vivida com vigilância e oração, porque o ladrão vem na hora que ninguém está esperando. E quando ele vier, enquanto servos, ele vai cobrar de nós aquilo que ele amorosamente nos deu, graciosamente nos deu, que foram os carismas, que foram os dons que ele entregou nas nossas mãos, para louvar, para pregar as boas novas de salvação, para ser hospitaleiro, para contribuir para a avanço do reino dos céus. Ele distribui os dons. E o que nós temos feito com os dons, com os talentos que o Senhor tem nos dado? Nós temos enterrado? Não é para ser enterrados esses talentos e dons, mas é para colocar em todos eles à disposição do Rei. Você tem colocado os teus dons e os teus talentos à disposição do Rei. Você tem andado vigilante com o teu azeite. Você tem alimentado o teu azeite. Você tem deixado a sua lamparina apagar. Você tem deixado o candeeiro da sua vida espiritual apagar. Porque muitas vezes é mais fácil a gente deixar apagar do que alimentar com azeite. E naquele grande dia, Jesus ele vai vir, vai pegar muita gente de surpresa, mas que não seja eu, que não seja você, que estejamos despreparados, mas que nós possamos fazer como Isaías. Isaías ele se arrependeu. Eu sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, Senhor, ai de mim. A visão no capítulo 6 de Isaías foi uma visão estupenda, uma visão da glória de Deus. E que nós possamos buscar essa visão, porque você tem essa visão todos os dias quando você abre a sua vida. Quando você lê a sua vida, quando você se alimenta da palavra do Senhor, você tem a visão de Deus na sua vida, você tem a visão do Rei na sua vida, você tem a visão do Espírito Santo que te instrui, que te ensina e que te aconselha o caminho que você deve seguir. Quem pode dar uma olhada por isso? Porque esse mistério ele foi revelado a mim e a você. Tantos outros homens queriam ter esse mistério revelado, mas está oculto aos seus olhos. É preciso um agir do Senhor, e o Senhor agiu eficazmente em nós, para que nós pudéssemos crer e dar crédito esta palavra que é loucura aos homens naturais. Eles não discernem, porque é necessário ser espiritual para discernir o que é espiritualmente. Queridos, nós precisamos observar que o Filho do Homem ele vai vir com o seu poder, com sua glória, e ele retribuirá a cada um com as suas obras. Veja aí o versículo 34. Veja aí o versículo 34, Mateus 25, 34, que diz o seguinte: então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, bem-aventurados, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Queridos, em outras palavras, nos diz aqui, antes ele fala nos versículos 31 a 33, ele afirma que julgará o mundo e ele julgará, amém?
ele não virá mais como cordeiro, ele virá agora como cavaleiro, ele virá agora como juiz de toda a terra, é onde ele vai julgar vivos e mortos. Se a gente ler os versículos 31 e 33, nós vamos observar que o rei, ele antes mesmo de ser rei, ou sendo rei simultaneamente, ele é juiz, porque ele vai dizer que vai julgar, pois se assentará no trono de sua glória para julgar. O rei Jesus, que no versículo 34 em diante, é o único que terá autoridade para chamar os salvos para o descanso eterno. E a importância de nós descansarmos no Senhor, a importância de nós devotarmos a nossa fé somente a Jesus, porque Ele está intercedendo por mim e por você diante do Pai. E o Espírito Santo que está conosco, que está internalizando esses pecados espirituais na minha e na sua vida, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você tem um Filho, você tem o Espírito Santo na sua vida. Queridos, a importância da gente descansar. Descanse em Jesus. Eu não sei quais as lutas, não sei quais as aflições, as adversidades que você tem passado, mas eu convido a você hoje: descanse em Jesus. Não só descanse, mas confie. Entrega a tua vida, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, aquilo que coaduna com a sua santidade, aquilo que vem do seu trono, aquilo que Ele bate no martelo e diz: está aprovado. Ele vai te abençoar naquilo que você precisa, e de maneira abundante, porque não faz as coisas incompletas, mas tudo que Ele faz é completo, e não traz sofrimento algum, e não traz tristeza alguma. Pelo contrário, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então não tem essa de estar com a cara empurrada, com a cara reclamando, com aquele sentimento de tristeza. Não, queridos, nós fomos chamados para sermos um povo mais feliz da face da terra, porque nós temos o Rei nas nossas vidas, nós temos Jesus nas nossas vidas, queridos. As aflições são muitas, e Ele não enganou ninguém. No mundo passareis por aflições, mas que do ano eu venci. Então o Rei venceu, e nós, enquanto seus súditos, nós temos que observar que o lugar da adoração, o lugar do serviço, é em sua igreja local. Como está sendo o seu lugar de adoração, o ambiente de culto, onde nós servimos o Senhor. Deixe, queridos, deixe. Quem quiser reclamar da igreja, muita gente está se levantando contra a igreja nos nossos dias. É na mídia, em lugares que a gente trabalha, ambiente de trabalho, ambiente familiar, na rua, no comércio. A gente escuta uma coisa outra, gente falando mal da igreja de Cristo. Deixe quem quiser falar mal da igreja, querido. Deixe, querido, quem quiser reclamar da igreja. Deixe quem quiser se tornar desigrejado. Deixe quem quiser se desviar da presença do Senhor. Mas você não foi chamado para se desviar da presença do Senhor. Você não foi chamado para viver reclamando da igreja de Cristo. Você não foi chamado para falar mal da igreja de Cristo, mas você foi chamado para viver a comunhão acolhedora com o teu irmão e com a tua irmã aqui dentro, aqui e fora da igreja, dentro dessas quatro paredes e fora dessas quatro paredes. Quem está entendendo a mensagem? Diga amém. Então, queridos, que nós possamos não ser Maria vai com as outras, tá certo? Não seja Maria vai com as outras, não seja pessoas que falam mal da igreja. Não, querido, porque você é igreja. Primeiro, porque você é igreja, você é noiva, e Cristo, Ele se entregou por você. Ele não se entregou pelo mundo ímpio, mas Ele se entregou por um dom particular e de propriedade exclusiva dele, para resplandecer a luz que há nele, a luz que há em Cristo, a luz que há no nome de Cristo. Então Ele se entregou por mim, se entregou por você, Ele se entregou por suas ovelhas. Amados, toda essa gente que vive reclamando da igreja, queridos, toda essa gente se apresentará frente ao juiz de toda a terra,
Veja comigo aí Mateus, veja aí. Mateus, capítulo 7. Mateus, no capítulo 7, versículo 22. Mateus, capítulo 7, versículo 22. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Queridos, nós prestaremos contas ao Senhor. Essa é uma verdade que nós não podemos fechar os olhos para ela, e que nós possamos acreditar na igreja, porque você é igreja. Nós recebemos palavras do Senhor esses dias que a gente teve em Fortaleza, sobre a importância de nós crermos que somos igreja, de acreditarmos na igreja enquanto pastor, enquanto líder de ministério, enquanto membros e batizados da igreja. Nós devemos acreditar, porque o mundo não acredita mais na igreja. E se nós não acreditarmos, nós, quando salvos e redimidos, não acreditarmos mais na igreja, porque a gente deve acreditar na igreja, porque Jesus, Ele é fiel e verdadeiro. Ele é quem é o cabeça da igreja, Ele é o rei. Quem aqui acredita na igreja do Senhor Jesus Cristo? Eu quero incentivar você a acreditar na igreja. Repita comigo: eu acredito na igreja. Pois Jesus é fiel e verdadeiro. Quem acredita na igreja serve com dedicação à sua igreja, crendo que o alvo do seu serviço é para a glória do Rei. Amém? Mas uma segunda consciência que nós temos, que o Rei é o cabeça, o Rei é o alvo. Amém? O Rei é o alvo, e ao Rei é ao Rei vindos. Jesus é o alvo da nossa adoração, do louvor entre os irmãos, das nossas boas obras. Em Efésios 2:10 diz o seguinte: pois fomos criados pelo Rei para as boas obras. A parábola das 10 virgens, nós observamos pessoas ilustrativamente servindo ao Senhor com diligência, e homens, servos, apresentando seus talentos, seus dons ao Senhor. São duas parábolas que antecedem esse texto que nós sempre estamos refletindo. Preste atenção: o Evangelho de Jesus, ele justifica pecadores, mas também, simultaneamente a isso, ele acolhe integralmente os necessitados, os oprimidos em suas aflições, para que em tudo o Rei seja glorificado. Percebe? Existe uma chamada teologia da libertação, que muitos têm feito essa teologia como um fim em si mesmo, porque acredita-se que fazendo boas obras nós podemos ser salvos. Nós não cremos nisso. Nós somos salvos para as boas obras. É o contrário, é o inverso, porque a nossa fé, ela não é morta. A nossa fé, ela é viva, ela é autêntica, e ela é comprovadamente viva e correta aos olhos do Senhor quando a gente estende a mão aos oprimidos, aos necessitados, aos forasteiros, aos doentes, aos encarcerados. Percebe que é uma fé em ação? Não é fé meramente no discurso, mas é uma prática cotidiana. Queridos, o servo do Senhor, R.S. Sproul, ele disse o seguinte: a justificação é unicamente pela fé, e que as obras, elas não desempenham papel algum na salvação. No entanto, a justificação não é por fé desacompanhada. Todos os que têm fé salvadora passam imediatamente a realizar boas obras. Eu quero te incentivar a realizar boas obras. Boas obras de justiça que evidencia que você é um filho da luz, que você é de Cristo, que você foi comprado e redimido por Cristo. Parafraseando, Jesus disse em outras palavras, veja aí o versículo 35 a 40,
Parafraseando, Jesus disse nesses versículos: alimente os famintos, dê de beber aos sedentos, acolham os estrangeiros, vistam os que estão nus, curem os doentes, visitem os encarcerados, porque assim vocês estarão fazendo a mim. Queridos, a fé é em ação. Muitas das vezes, pessoas vêm a nós pedindo o que comer, pessoas drogadas, é nítido que elas não estão sóbrias. Muitas vezes a gente fecha os nossos olhos para essas pessoas, fazemos vista grossa. Mas, Senhor, mais irmãos, se você fazer aquela misericórdia, exercer aquela misericórdia àquela pessoa, você vai estar fazendo a Jesus, você vai estar cumprindo. Fale quem quiser falar, mas continue fazendo, amém? Continue abençoando vidas, continue sendo luz na vida de pessoas, que às vezes a partir de uma ação sua, pessoas elas vão refletir no Evangelho. Muitas delas vivem afastadas de Cristo, e com a ação do súdito do Rei, elas se consertam com o Rei, amém? Então deixe-se usar na sua vizinhança, no seu bairro, aonde você estiver, aonde você colocar a planta dos seus pés. O Senhor disse a Abraão: "Se tu uma bênção". Então que nós sejamos uma bênção aonde nós estivermos implantados enquanto igreja de Cristo Jesus. E sabendo disso, em Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24, nos diz: tudo quando fizerdes, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Irmãos, o alvo do serviço do salvo, daquele que vai morar no céu. Quem é que vai morar no céu? Amém? Estou falando, estou me reportando a essa gente. Amém? Que vai morar no céu. É servir a igreja visando a satisfação do Rei. Amém? O serviço fraternal é o meio pelo qual acertaremos o alvo, que é Cristo. Como diz a canção, e eu lembro muito bem dos retiros, né? Lembro muito bem dos retiros espirituais. Tem a canção Meu Alvo, né? Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. A gente não declara isso nos retiros espirituais, sabe que o seu alvo é Cristo. Amém? O Rei é o cabeça, o Rei é o alvo é Cristo, o alvo do nosso serviço, o alvo de toda a nossa vida abnegada, de sofrimento, porque a vida cristã é uma vida sofrida, queridos. É perder para ganhar, é renunciar. É renunciar. O quanto que tiver de renunciar, aqui na terra a gente tem que renunciar. Então, a vida sofrida, porque a gente está matando o nosso eu, não é isso, irmão Cícero? A gente está matando o nosso velho homem, a gente está mortificando a carne, e isso dói, isso traz para a gente dor. Mas, queridos, Romanos capítulo 9 vai dizer que é necessário a gente padecer com Cristo, para que um dia nós sejamos também glorificados juntamente com Cristo. É necessário padecer. Ele foi um homem de dores. Às vezes, queridos, a gente não quer ser um homem de dores, mas teu Cristo, ele foi um homem de dores. Basta cada servo ser parecido ou ser semelhante ao seu Senhor. Se Cristo foi um homem de dores, a gente não deve esperar menos do que dores. As dores pelo Evangelho, as dores de parto. Paulo, ele estava realmente dores de parto, quando ele via os seus filhos na fé sendo formados no caráter de Cristo nas suas vidas. Eu quero te dizer, vale a pena servir a Jesus. Vale a pena servir a igreja do Senhor Jesus Cristo enquanto estivermos aqui nesta terra, porque os dias estão sendo abreviados e Ele voltará.
e Ele estará reunindo o povo espalhado pela face da terra. Repita comigo: eu acredito na igreja, porque Cristo é o meu alvo. Quem acredita na igreja crê que o alvo do seu serviço cristão é o Rei Jesus. A consciência de Paulo em Romanos, no capítulo 11, no versículo 36, no seu hino, na sua doxologia, ele vai dizer: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém, igreja? A terceira consciência, que é mais um reforço da segunda consciência: ao rei pertence o serviço. Essa terceira consciência serve mais de um reforço do que acabamos de refletir acerca do alvo do serviço cristão, que é o rei. E segundo William Hendrickson, ele diz o seguinte: tudo o que se faz em prol dos discípulos de Cristo, por amor a Ele, é considerado como feito a Ele, ao Rei. Veja que o Rei se dirige aos que estiverem à sua esquerda. Ele vai se dirigir àqueles que estão à sua esquerda. E ele vai dizer: apartai-vos de mim. Veja aí, o versículo 41. Então o Rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. É forte, né? Mas ele vai falar isso: apartados, malditos para o fogo do inferno, aqueles que não serviram a ele, aqueles que foram desserviço para o seu reino. Ele vai estar com eles face a face e dar tais palavras. Queridos, por quais motivos? Por quais motivos Jesus dirá tais palavras aos que estiverem à sua esquerda, aos cabritos, né? Aos bodes que estiverem à sua esquerda? E aqui, segundo o contexto desse sermão profético, aqui Jesus especialmente vai tratar de pecados de omissão. Pecados de omissão. Isso mesmo. Vale destacar que o rei aqui menciona apenas os pecados de omissão cometidos contra quem? Os seus pequeninos. Os seus pequeninos, que automaticamente seria contra ele próprio, né? Versículos 35 a 40, segundo o comentário de Hernandes Dias Lopes. Ou seja, ao rei pertence ao serviço, porque as pessoas não serão julgadas por seu desempenho na adoração. Não, você não vai ser julgado segundo o contexto aqui. Você não vai ser julgado porque você adora ou deixa de adorar. Não está se referindo ao seu desempenho na adoração. Não está se referindo à sua vida devocional, de leitura bíblica, de oração. Não. O critério é o que fizermos para o nosso próximo. Socorrer os pequeninos irmãos do Senhor é o mesmo que socorrê-lo. Desamparar os pequeninos é desamparar o próprio Senhor. Veja comigo o versículo 45, veja aí, o 45. Então o rei responderá: em verdade lhes digo, que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Glórias a Deus por isso, porque há um castigo eterno, mas também há um paraíso. Amém? Há um paraíso para que servirão ao Senhor Jesus Cristo abnegadamente aqui nesta vida. Em outras palavras, o presente ensino do rei mostra a necessidade de transformarmos o nosso discurso religioso em prática. Tiago, servo do Senhor, no capítulo 1, veja aí, capítulo 1 de Tiago, capítulo 1, versículo 27.
Quem achou, leia comigo. Vamos lá, leia o versículo 7. A religião pura e sem mácula para com Deus, o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Eles, a segunda marca mais difícil, não é? Do que a primeira. Assistir os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se incontaminado do mundo. É possível, queridos? Eu quero te dizer, é impossível viver a vida cristã sem o Espírito Santo. É impossível viver-se incontaminado do mundo se o Espírito Santo não agir. E se o Espírito Santo não estiver intervindo, fazendo intervenções, nos consertando, nos admoestando, exortando a gente em amor, confrontando a nossa fé. Ele tem que puxar, tem que nos puxar. Às vezes a gente precisa ser puxado. Às vezes a gente precisa que uma pessoa venha até a gente, pega a nossa mão e puxa a gente para seguir o próximo. Porque nós estamos vivendo a propaganda que é ame-se a si mesmo. A grande propaganda é essa: ame-se a si mesmo, cuide de você mesmo, valorize você mesmo. Onde a ética do reino é contrária a isso. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Queridos, é necessário a gente observar que nós servimos ao Rei, porque o nosso serviço é ao Rei. Repita comigo: eu acredito na igreja. Vamos lá? Eu acredito na igreja. Eu acredito na igreja porque Jesus é a própria consciência de quem estamos servindo. Irmãos, queridos, quem acredita na igreja serve como Jesus serviu e não como os homens desejam serem servidos. Né? Tem gente que só conhece a oração modelo até aquela parte que diz: venha a nós o teu reino. Não estenda as suas mãos. Gosta de ser servido, mas não gosta de servir. É triste, queridos. Mas a gente vive em uma geração de pessoas assim. E não escapa ninguém. É criança desse jeito, é jovem, é mulher, é homem, independentemente do grau de escolaridade, independentemente da faixa etária, a gente precisa ser exemplo nessa geração. Precisamos ser modelos, queridos, de homens que servem. Queridos, tem uma frase de Mahatma Gandhi, certo sábio, ele disse o seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. Queridos, os homens desejam serem servidos, mas veja aí o resultado, né, daqueles que não servem, são chamados à esquerda, né, no versículo 41, capítulo 25, versículo 41, nós temos aí o resultado, né? Afaste-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Queridos, é necessário a gente ter essa marca, porque é a marca do Senhor sobre as nossas vidas. John Charles disse o seguinte: tão certo quanto Deus é eterno, também o céu é um dia interminável, sem noite, e o inferno é uma noite interminável, sem dia. O apóstolo Paulo alertou o jovem pastor Timóteo, dizendo na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, veja aí, abra aí sua Bíblia, em segunda carta de Paulo a Timóteo, e aí a gente vai ver o cenário do mundo atual, né? Misericórdia. Veja aí o cenário do mundo atual. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Queridos, vamos ler esse texto, mas eu quero que você continue crendo na igreja, amém? Continue crendo na igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja ela está em volta de tudo isso. Paulo alertou Timóteo
que haveria tempos tenebrosos. Paulo alertou Timóteo que nós já estamos vivendo esses últimos dias. Nós temos vivido a intensificação desses dias tenebrosos. Veja aí, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E agora vem o pior, queridos. Aqui vem a pior marca. Misericórdia, né? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes se afastem. Queridos, nós vivemos esses tempos. Porque eu pedir a você para não deixar de acreditar na igreja. Amém? Acredite na igreja. Você está vivendo esse tempo tenebroso de homens amantes de si, mas não desacredite na igreja. Acredite na igreja, porque Jesus é fiel e verdadeiro. Amém? Ele conta comigo, Ele conta com você para vivermos uma contracultura, para vivermos o Evangelho radical, o Evangelho de Cristo, o Evangelho que não massageia os pecados dos homens, mas que confronta esses pecados e mostra a solução do pecado, que é Jesus, que é o sangue de Jesus, que nos limpa, que nos purifica de toda e qualquer iniquidade. Amém, igreja? Nós possamos viver a esperança da igreja é imitar Jesus. Amém? Vou repetir: a esperança da igreja é imitar Jesus. Foi assim no passado, especialmente neste tempo trabalhoso que estamos vivendo. O rei e os seus anjos irão fazer a separação daqueles que o servem dos que não o serviram. Amém, igreja? Amém, queridos? Façamos o melhor que pudermos. Faça o melhor que você puder. Faça aquilo que Deus tem designado a você fazer, tem colocado nas suas mãos para você fazer, a serviço do reino. Para concluir, meditamos hoje no tema: a igreja relevante ao rei, e vimos as verdades eternas pelas quais, portanto, acreditamos que a igreja é de Jesus. A primeira consciência, porque o rei é o cabeça, a segunda, o rei é o alvo, e a terceira e última consciência, ao rei pertence o serviço. Algumas aplicações práticas, queridos, para nos encerrarmos. A primeira: a igreja é relevante ao rei. Quando se aproxima do sofrimento e age com misericórdia. Mateus 9,36 nos diz: Jesus se compadeceu porque viu as multidões cansadas e desgarradas. A segunda atitude, queridos: a igreja é relevante ao rei quando cria um ambiente de acolhimento e comunhão, sendo imitadora de Jesus. Assim, queridos, nós abriremos as portas. Caso contrário, nós assim mesmo as fecharemos. Em Romanos capítulo 2, versículo 13 nos diz: praticai a hospitalidade. Queridos, no seminário a gente aprende muita coisa. Eu concordo com os pastores quando eles dizem que no seminário a gente não aprende a ser hospitaleiro. E a hospitalidade, queridos, é uma dádiva. A hospitalidade é um dom. E esse dom a gente precisa desenvolver. Quando é que a gente desenvolve o dom da hospitalidade? O escritor aos Hebreus vai dizer que homens, teve homens que, desenvolvendo a hospitalidade, ou demonstrando a hospitalidade no seu
acolheram até anjos, queridos. A hospitalidade é um dom espiritual que a gente está vendo assim uma escassez sem precedente no nosso tempo da hospitalidade. Então, querido, cative a hospitalidade, receba pessoas, acolha pessoas da sua família, onde você estiver, não necessariamente na sua casa, mas onde você estiver passando